começou, as pernas temem, né? Mas fico feliz por ele poder ter confiado a mim, estar ministrando algo tão importante e tão sério na vida dos seus obreiros, né? Na vida da semente do projeto Semeando o Rema. E ele me passou aonde que ele falou, acho que foi na página 4, isso, logo no início, né? Esperar um pouco passar ali. Eu sou um pouco dispersa, então qualquer movimento eu vou parar de falar e vou olhar para prestar atenção no que a pessoa está fazendo. Então não reparem não, porque é o meu jeitinho mesmo, amém? Eu não sei como é que ele começou a primeira aula de batalha espiritual, mas lembrando que a batalha espiritual nós começamos em nossa caminhada assim que aceitamos ao Senhor Jesus. Muitas pessoas costumam dizer que eu não quero trabalhar nesta área, eu não quero me envolver nesta área. É um espírito do engano tentando jogar na sua mente que você tem que ficar parado. Porque Deus, da hora que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, eu determinei em que lado eu iria guerrear. Eu determinei em que lado eu estaria. Então, batalha espiritual é para todo cristão. Não tem para um, não tem para outro. Todos esses chamados foram para todos. Todos estão alistados no exército de Cristo. Para nós podermos, até hoje, estudamos algumas matérias, falamos muito do Senhor Jesus, não é? Da experiência do Senhor Jesus, falamos muito do Senhor, né? Quando nós começamos a estudar a batalha espiritual, nós iremos falar muito sobre o diabo, sobre Satanás. É impossível falarmos de batalha espiritual sem nós falarmos de Satanás. Por quê? Eu entendo que eu vivo numa guerra. Eu entendo que eu estou numa batalha espiritual, que eu tenho um inimigo para continuar demonstrando para ele que ele é derrotado. Então, todo exército que ele vai guerrear contra alguém, contra um povo, contra a nação, qual é a primeira estratégia? É ele conhecer os seus inimigos. E nós precisamos conhecer o nosso inimigo para poder sermos bem-sucedidos em nossas vidas como cristãos. A dificuldade de muitos obreiros é realmente ter esse entendimento. Acha que aceitou o Senhor Jesus e o Senhor vai fazer tudo por nós. Não. Na batalha espiritual vai depender muito mais de mim, porque o Senhor Jesus já fez o que tinha que ser feito. Ele já entregou em nossas mãos o inimigo derrotado, vencido. Então eu tenho que ter esta convicção. Outro ponto importante, eu preciso entender muito bem o que é espírito, o que é corpo e o que é alma. Se eu não consigo entender o que é corpo, o que é espírito, o que é corpo, o que é alma, eu não vou conseguir ter bom êxito numa batalha espiritual. Vocês vão conseguir ver mais lá na frente que por que uma pessoa que já é cristão pode ter manifestação demoníaca. Quando eu consigo entender o que é corpo, alma e espírito, eu vou conseguir assimilar isso e compreender melhor. Como uma pessoa que já aceitou o Senhor Jesus, é um obreiro ou até mesmo um irmão, possa estar tendo uma manifestação demoníaca. A gente vai estar vendo isso na metade da apostila. Creio também que essa metade eu vou estar ministrando. Então, eu preciso entender que quando eu pequei, né, quando eu não conheci o Senhor Jesus, eu era corpo, alma e espírito. Quando eu aceito o Senhor Jesus, automaticamente a minha posição muda. Eu passo a ser, eu volto ao princípio, espírito, alma e corpo. Então hoje nós somos espírito, alma e corpo. O espírito precisa de libertação? Não. Mas a minha alma e o meu corpo precisam. E nós vamos começar então a trabalhar nessa área entre a nossa corpo, entre a nossa alma. Lá na página 4,
na letra J, ele encerrou os atributos de Satanás e seus demônios. Começamos a aprender então que Satanás ele tem atributos, né? E um dos seus atributos, ele falou sobre o atributo que eles eram anjos caídos. Ele falou que eles não são oniscientes. Eles têm atividades deles que descrevem como sendo eficientes em todas as tarefas. Tem acesso a este mundo, opera na natureza e nas mentes dos homens. Seus poderes são derivados e dependentes. Suas intervenções não são optativas, e sim permitidas e ordenadas por Deus. Não podem esquadrinhar o coração. E a J, habitam em homens e animais. O demônio, ele habita tanto nos homens, quanto nos animais. Por que eles habitam tanto nos homens, quanto nos animais? Sabemos que todos nós somos uma casa. Todo espírito quer morar em algum lugar. Então, todo espírito, ele precisa de uma casa para habitar. E o demônio, especificamente, ele quer habitar em animais e em homens para não poderem irem para o tormento. Porque, por mais que ele saiba que ele vai para lá, ele não quer estar lá. Porque nós vamos ver que o demônio tem sentimentos. Então ele não quer estar, então ele quer apenas desfrutar do máximo que ele puder, usando tanto os animais quanto os homens para satisfazer os seus desejos, né? Aqui diz, habita em homens e animais para não irem para o tormento. Temos lá em Lucas 11, né, em diante, 24, 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda em lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Quando a palavra diz que esse demônio vai e ele leva para a sua casa de volta outros 7 espíritos, estes 7 espíritos são responsáveis por mais 7 espíritos. Porque cada demônio ele tem uma legião de patentes que o obedece. Ele é responsável por uma patente, né, por um exército, seja pequeno ou maior. Então, quando ele sai, ele entra ali, automaticamente aquele demônio tem mais 7 demônios que o obedecem. Então, por isso que a palavra nos diz que às vezes é mais fácil uma pessoa aceitar Jesus do que um desviado voltar para a presença do Senhor. Por quê? Porque ele encontrou a casa vazia, tomou posse daquela casa e trouxe outros demônios para poder estar morando. Então, quando a palavra diz que ele trouxe 7 demônios, eu entendo então que aqueles 7 demônios têm um príncipe e tem todo o seu reinado que obedece àquele príncipe. Então eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer com que aqueles demônios saiam daquele corpo. Então, a gente vai estar falando em outra área que a gente vai estar estudando também. Voltando, encontro 7 outros demônios, né? Piores do que ele. Então, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Como a palavra de Deus nos diz que o homem que volta para o seu antigo processo é pior do que um cão que vomita e come o seu próprio vômito. Né? Então, como é sério quando eu olho para uma pessoa, sei que aquela pessoa conheceu o Senhor Jesus e está desviada dos caminhos. Por isso nós temos que amar os desviados como nós amamos aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus, né? A batalha do desviado para voltar para a presença do Senhor é muito maior do que uma batalha daquele que não conheceu o Senhor Jesus, né? Nunca tem
conhecimento, em Marcos 1, 23 e 24. Não tardou que aparecesse a sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos? Bem sei que este é o Santo de Deus. Quer dizer, o demônio, ele tem conhecimento. Então, eu não posso ter a ilusão de que eu vou enfrentar o inimigo e que ele não sabe nada. Ele tem conhecimento. Por isso que nós precisamos ter um conhecimento e um conhecimento profundo da palavra. Porque a palavra de Deus é a única arma que nós iremos usar quando o diabo ele será derrotado. Então nós temos que ter um conhecimento. Obreiro, servo do Senhor, sem conhecimento da palavra, ele é o inimigo fácil. Ele é uma pessoa, um alvo fácil para o inimigo. Ele é muito fácil. Por quê? Porque ele não tem conhecimento. Então ele não conhece da sua autoridade que o Senhor deu para ele. Ele não conhece as estratégias do inimigo. Ele não sabe que o sangue de Jesus não é para expulsar demônio, é sim para nos purificarmos. Ele não sabe que eu não posso expulsar um demônio falando em línguas. Ele não tem um conhecimento. Então ele apenas tem o Senhor Jesus em sua vida. Ele tem a presença de Deus, mas ele não tem a glória de Deus. A glória de Deus não se manifesta sem um conhecimento. Então nós precisamos ter um conhecimento profundo da palavra. Amém? Eles têm conhecimento e expressam os seus desejos. Então, há demônios que ficam acorrentados em nossas almas e no nosso corpo. Então, por isso que quando eu aceito o Senhor Jesus e eu começo a ter uma caminhada com o Senhor, muitas das vezes eu tenho a libertação da minha alma, mas eu não tenho a libertação do meu corpo. O meu corpo, ele começa então a manifestar alguns desejos. E esses demônios, eles se apoderam do corpo do homem para poder satisfazer a ele mesmo. Então, por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade em se libertar da pornografia, né? Em se libertar de um desejo sexual além do normal, né? Por quê? Porque essas pessoas precisamos ter um contato, precisamos fazer algumas ministrações. Por quê? Porque na verdade a alma, o corpo daquela pessoa não foi completamente liberto. Então aquele corpo toma o lugar da alma e se deixar toma o lugar do espírito. Então por isso que os demônios, eles têm sentimento e eles querem que nós obedecemos o sentimento dele, né? Precisamos obedecer o sentimento dele. Então por isso que ele tenta nos acorrentar em algumas áreas de nossas vidas, ou na área da alma ou na área do corpo. Então eles têm sentimentos, né? Eles têm desejos, né? E aqui diz: então os demônios lhe rogavam: se nos despedes, manda-nos para morar de povo. Quer dizer, eles mostraram medo, desejo, né? Eles se mostraram o quê? Senhor, não nos manda para os porcos, não nos manda para o tormento. Eu prefiro que o Senhor vá e nos manda para o corpo. Porque se eles forem para o abismo, eles não estavam habitando em corpo nenhum. Então eles não poderiam manifestar os seus desejos. Então eles preferiam entrar nos corpos, porque nos corpos eles poderiam usar o animal para satisfazer os seus desejos. Eles precisam satisfazer as suas vontades, os seus desejos. Então por isso que eles querem habitar tanto no homem, tanto no animal. Eles têm desejos. Sentem medo. Rogaram que não os mandasse sair para o abismo. Então ele diz: Senhor, não nos manda não nos manda para o abismo, nos manda para os porcos, porque nos porcos eles estariam satisfazendo, e lá no abismo eles poderiam estar sendo atormentados.
Depois, na metade da apostila, vocês vão entender um pouco melhor esse tema. Pode fazer pergunta? Eu não sei como é que o apóstolo procede. Como é que ele dá? Eu não... Existe um espaço para pergunta. Espaço para pergunta? Terminar pelo menos a parte do assunto poder. Ah, tá. Então vamos terminar aqui. Se responde algumas coisas. Ah, então. Aí a gente termina aqui. Aí a gente, para fechar, a gente lê. Expresse seus desejos. Sente-se mesmo. Necessitam descansar. Então, às vezes, o nosso cansaço, além do normal, às vezes nós temos que lutar contra este cansaço. Por quê? Porque às vezes eu estou cansada, mas um cansaço assim, sobrenatural. Epa, eu tenho que me acordar. Por quê? Porque um cansaço sobrenatural, eu posso estar dando uma brecha para o inimigo entrar e se apoderar deste cansaço, desse sentimento, né? Por quê? Porque nada pode, não há cansaço nenhum que nos impede de estarmos na casa do Senhor, nos impede de estarmos caminhando nos caminhos do Senhor. Então, quer dizer, este cansaço excessivo, nós temos que estar vigilantes, né? Quando o espírito imundo são do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Então, quer dizer, por isso que Paulo diz que o inimigo está ao nosso derredor, né? Por quê? Porque ele fica ali, nos rodando, esperando a oportunidade para, então, habitar em nossas vidas, poder entrar em nossas vidas. Ele quer descansar, ele está cansado de rodear, ele está cansado de estar com ele, então ele quer habitar em algum corpo para poder, às vezes, descansar, né? Ficar ali descansado e escondido. Escondido. Tem vontade e pode tomar decisões. Então, o nosso inimigo, eles têm vontades e eles podem tomar decisões, né? Eles tomam. Então, muitas vezes são pessoas são usadas e tomam decisões muitas vezes nas suas vidas que não são decisões próprias dele. E muitas vezes tomam decisões, gente, por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso? Então, quer dizer, temos que vigiar até onde é a minha decisão como um homem, né? Que é a minha decisão como homem, que é a minha decisão direcionada pelo Espírito, ou até onde é uma decisão tomada por demônios. Então eu tenho que estar sempre atento, sempre colocando a minha alma, o meu corpo e o meu espírito na minha mente. Eu não posso esquecer que eu sou três em um. Porque quando eu esqueço completamente, eu começo a agir muito pelo homem, por eu mesmo, ou eu sou guiado muitas vezes pelo Espírito, ou muitas vezes guiado pelo diabo e não consigo identificar isso. Né? Por isso que a palavra de Deus disse, quando eu me inclino mais para as coisas do Espírito, eu vou estar sendo direcionado pelo Espírito. Se eu me inclino para as coisas da carne, eu sou direcionado pelas coisas da carne. Né? Podem ser grandemente ferozes, né? Ferozes. Tendo eles chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro dos endemoniados, saindo dentro dos sepulcros e a tal ponto furiosos, que ninguém podiam passar por aquele caminho. Né? Então, quer dizer, esse texto aqui, vocês vão ver na metade da apostila, que é um texto que é onde quando a pessoa é possuída pelo demônio, uma pessoa possessa de demônios. Aí vocês vão entender qual a diferença de uma pessoa possessa de demônio e uma que tem a manifestação do demônio, mas não está possessa pelo demônio. Né? Então a gente vai ver lá na metade e vocês vão entender melhor. Eles têm o quê? Eles têm uma ira muito grande. O demônio ele tem uma ira muito grande. E o que mais irrita o demônio? Eu e você. Eu e você é o que mais irrita ele. Então, quando ele se mostra furioso,
uma pessoa realmente possessa pelo demônio, quando o demônio mostra a sua força, né, a sua fúria, geralmente precisamos de pessoas, uma equipe muito grande para poder segurar essa pessoa, né? Por quê? Porque o inimigo ele tem uma força muito grande, né? A ira faz com que ele tenha essa força. Tem poder para prever o futuro. Está em Atos 16 e 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então, o diabo não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele prevê. Ele prevê o futuro, sim. Por isso, se ele não prevesse o futuro, não existiria batalha. Concorda? Se eu sei aonde o pastor Salatiel, se o inimigo sabe aonde o pastor Salatiel vai alcançar, vai chegar, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar impedir. Se ele não tivesse o poder de poder prever o futuro, entendeu? Não teria batalha espiritual contra as nossas vidas, né? Então, quer dizer, ele sabe que o que tem para nós lá na frente. Então, ele vai estar sempre lutando, né? Porque o que tem para ele, ele sabe. Ele sabe. O que tem para nós, ele também sabe. Então, só que o que ele acontece? Ele arma a estratégia para impedirmos que nós chegamos lá. Que o alvo de Cristo seja impedido em nossas vidas. Estou terminando e a gente vai fazer as perguntas, tá? Podem falsificar as obras de Deus. É por isso que muitos falam assim, mas o diabo cura, o diabo abre portas, o diabo, ele tenta falsificar. Por quê? Nada é do diabo. O diabo, ele não tem poder para nos dar nada. Tudo que nós temos, dons, talentos, tudo é do Senhor. Qual a diferença? Quando eu estou fora da presença do Senhor, o diabo ele não nos dá, ele não coloca um dom na pessoa. Ele usa o dom que é do Senhor, que o Senhor já derramou sobre aquela pessoa. Ele não vai dar. Ele usa aquilo que já é da pessoa, aquilo que o Senhor deu para a pessoa, né? Então, quer dizer, ele não pode chegar, eu vou te dar o dom da visão. Não, ele não pode fazer isso. Ele usa aquilo que nós temos. É por isso que quando vamos fazer, o inimigo faz alguns trabalhos espirituais, há todo um processo para poder detectar qual é o talento e o dom daquela pessoa para exercer então aquela função dentro do terreiro. O demônio, ele é organizado. Ele é organizado. Então, se eu já não tenho como herança, como maldição, aquele demônio que deu de criança, eu na minha adolescência já se manifestava na minha vida, se eu chego no terreiro, vamos dizer que eu chego no terreiro hoje e falo bem assim, eu vim me desenvolver para poder estar trabalhando naquele local. Ele vai passar por um processo para ser preparado para receber aquele demônio. Para receber aquele demônio. E essa preparação vai ver qual demônio vai ser colocado na vida daquela pessoa, exatamente usando aquele dom e aquele talento que aquela pessoa já tem. Então, quer dizer, o demônio, ele é muito astuto. Por exemplo, você não vai ver, muitas vezes, uma pessoa que tem um conhecimento no mundo circular, participando de certos trabalhos para o diabo, numa encruzilhada, dentro de um cemitério, recebendo um demônio, que eles dizem um demônio sem batismo, que eles chamam, né? Um demônio que é manifestado na igreja. Poucas vezes, quando você vai fazer uma entrevista, você vai identificar
que essas pessoas elas são envolvidas mais no esoterismo, elas são envolvidas mais no satanismo, elas são envolvidas em outras áreas que o inimigo usa de posse, aonde tem, porque aquela pessoa tem um conhecimento e ela não vai se dar o papel de certos papéis. Então, quer dizer, então o inimigo ele usa aquilo que nós já temos do Senhor para poder estar atuando nas nossas vidas, né? Então, quer dizer, ele tenta falsificar. Então, uma pessoa que, eu ouvi falar no tal do João de Deus, e que isso e aquilo, quer dizer, são as pessoas que verdadeiramente têm um dom que é do Senhor, mas é dada para o diabo. O diabo usa, né? Então, quando o diabo usa, como ele não pode usar tudo, porque é do Senhor, ele só usa, vamos dizer, a essência. Então, quando ele usa somente a essência, ele então tem que falsificar as outras coisas. Então, ele vai pegar a essência e vai mistificar aquela essência para poder tentar enganar, porque ele não pode, né, usar aquela essência em todas as suas características. Então, ele não pode desenvolver aquela essência, né? Por isso, eu tenho um dom de cura, quando eu começo a buscar o Senhor, né, e eu me dedico realmente a esse dom, a tendência é o quê? Que eu seja mais usado. Então, quer dizer, o inimigo ele não vai conseguir pegar e multiplicar aquele dom e aquele talento que o Senhor nos deu. Então, ele começa a mistificar, ele começa a colocar ali outros espíritos para poder estar falsificando aquilo que o Senhor colocou para as nossas vidas, né? Estes seres têm acesso ao homem quando este deixa portas abertas, né? Que são os pecados, através das quais tomam domínio sobre ele, porque tem o direito de fazê-lo. Então, quer dizer, o inimigo, ele só vai atuar em nossas vidas quando nós damos a autoridade. Isso que eu falei, o demônio, ele não tem autoridade, ele não pode fazer nada se nós não permitirmos. Depende de nós, né? Depende de nós. Então, se ele precisa de uma porta aberta, então ele precisa de uma legalidade dada por mim, né? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Deus nos liberta desses seres e dos seus ataques. Então, quer dizer, o inimigo ele sempre vai te fazer uma proposta. Ele sempre vai te colocar uma proposta. Ele sempre vai colocar para você alguma coisa para que você aceite. Para que você aceite essa proposta. Então, quer dizer, ele precisa de nós para que os seus atributos sejam desenvolvidos. Para que os seus atributos sejam usados. Se nós não damos legalidades e autoridade, os atributos de Satanás, eles não são manifestados em nossas vidas. Amém? Vamos lá agora, falar o primeiro tudo, depois tem o pastor. Se eu souber responder, amém. Se eu souber, vocês anotam aí, vamos desenvolver com proposta. Amém, pastora. Eu não sei nada de essa alimentação, eu entendo muito pouco, por isso algumas perguntas, porque realmente eu fico confuso mesmo em relação a algumas questões. Primeiro é o seguinte: a libertação, ela é realizada na alma ou no corpo? Você fez um comentário uma hora e me gerou dúvida. Porque a alma, que eu sei até hoje, é onde estão nossas emoções, né? E como todas as decisões são tomadas com base na emoção, eu sempre acreditei que a libertação poderia estar ligada à alma também. Eu fiquei na dúvida agora. A libertação é realizada no corpo ou na alma? Nas duas. Nas duas. Nas duas. Não vou dizer uma... Eu costumo falar que eu sou muito... Tento ser direta, porque... vamos dizer... vamos pegar nós mulheres, que eu vou conseguir explicar, porque eu conheço mais ou menos o meu corpo das mulheres. Vamos colocar o desejo sexual. O desejo sexual, ele precisa da nossa mente para poder ele fluir. Mas o nosso corpo,
nos dá um insídio que ele necessita, amém? Por exemplo, as mulheres no período antes ou depois, ela fica mais sensível a ter o ato sexual. Então, quer dizer, quando eu conheço o Senhor Jesus, eu consigo usar a minha alma para controlar esse desejo. Agora, quando eu não conheço, a minha carne, a minha necessidade do meu corpo físico vai falar mais alto. Entendeu? Então, nós somos corpo, alma e espírito. Então, quer dizer, quando eu belisco, eu sinto dor na minha carne e na minha alma. É muito ligado o nosso corpo e a nossa alma, né? É muito ligado. Então, a alma precisa do nosso corpo. Mas quando eu busco as coisas do Espírito, eu começo a santificar a minha alma. Então, eu santificando a minha alma, o desejo do nosso corpo, o desejo do meu corpo, ele é mais controlável. Eu consigo controlar. Se eu não buscar a alma, o desejo do meu corpo, ele vai aflorar. Na metade do post tem assim, algo mais bem especificado. A área que mais busca acumulou tudo, então foi uma. Se comentou também que os espíritos tomam decisões, né? E eles influenciam ou tomam decisões, porque se eles tomam decisões, eu achei que o livre-arbítrio ficaria comprometido, né? E aí eu acho que talvez eles nos influenciam a tomar decisões e não tomam decisões por nós. Depende do grau. Exatamente. Depende do grau demoníaco, possessivo que você se encontra, do seu quadro espiritual. Porque o livre-arbítrio também é do homem. Do homem. Espírito demoníaco, ele não respeita o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é do homem. Exatamente. Aí o que acontece? Então, se o sujeito endemoniado faz alguma coisa, ele não pecou, porque ele não usou, quem fez foi o demônio. Olha só que complicação. Não. Por quê? Por que ele pecou? Não, mas se quem tomou a decisão não foi ele, por isso que é perigoso nós pensarmos assim. Eu acho que o demônio tem isso. Não, olha só, vamos lá. O demônio, ele nos influencia quando ele está de fora para dentro. Quando eu estou sendo oprimida. Então, ele começa a jogar de fora para dentro. Quando eu ajo como ele está em mim, quando eu estou possessa, que ele atua, ele reina em mim, o que acontece? Ele mora dentro de mim, é ele que toma as decisões. A casa é dele. Não é questão de Demônio pode pecar. interferir na vida do capeta, não? Oi? Demônio pode interferir no gabinete. Não é questão de livre-arbítrio. Gabinete é antes de entrar, depois que entrou já é. É isso aí. E a palavra de Ele Deus, deu quando Deus não interfere no gabinete, como é que o demônio tem poder mal de Deus? Não é isso não. Olha só, a questão, a confusão é o seguinte. O livre-arbítrio você tem. A porta de entrada para ele poder entrar e você tomar conta de você é o pecado. Você quis pecar. Depois que ele entrou, é que ele começou a tomar posse de você, entendeu? Mas você, por vontade própria, deu acesso a ele. Vamos só para esclarecer aqui. Eu não tenho Jesus. Amém? Não tenho Jesus. Quem mora em mim? Já é. Então não tenho meio termo. Se eu nunca aceitei o Senhor Jesus, a minha mãe pode ser muito boazinha, mas se ela não aceitar Jesus, ela é templo de demônio. Não tem meio termo. Se eu aceitei Jesus, automaticamente o Espírito começa então a morar em mim. Então, eu não sou mais casa do demônio. Então, eu não sou mais possuída. Eu não tenho a possessão demoníaca. A possessão demoníaca é que faz a pessoa, o diabo, agir pela pessoa. Agir pela pessoa. Eu não tenho Jesus. Então, o que mora em mim é que vai mandar na minha vida. Eu tenho Jesus.
Eu tenho Jesus. Eu declarei o Senhor Jesus. Então a minha casa, uma vez, uma casa habitada pelo Espírito Santo, ela nunca mais se torna vazia. Eu nunca mais vou agir pelo demônio. O demônio nunca mais vai fazer com que eu faça as coisas. Aí então eu começo a escolher se eu obedeço ao Espírito Santo ou se eu dou a legalidade para o antigo morador voltar na minha casa. Entendeu? Então é por isso que eu preciso, é por isso que vocês vão ver lá, como que um crente pode ficar endemoniado? Ele pode ficar endemoniado, mas ele não fica possesso. Então vamos lá. Então, o meu livre-arbítrio se manifestou no início, quando eu dei brecha. Agora, o sujeito já está possesso, ele matou alguém. Por exemplo, esse ato de matar alguém, então, nós não poderíamos entender como o pecado dele, porque o livre-arbítrio dele já estava comprometido, é isso? Estava comprometido pela presença. Ele já escolheu, exatamente, ele escolheu. Mas o livre-arbítrio no que tange já é a esse homicídio. Não, ele matou. Não, olha só, Túlio, vamos dizer assim. Vamos colocar, pastora Palamara, hoje serve ao Senhor. Amém. Eu preciso conhecer a minha alma. Eu preciso saber quem é a pastora Palamara. Quais são as minhas personalidades, vamos dizer. Eu sempre falo que a pastora Palamara é uma pessoa agressiva, sem Jesus. Eu e o pastor Wellington estamos aqui discutindo. Nós discutimos. Eu vou na pastora Wellington e paf! Esse primeiro tapa eu dei. O resto da agressão é demoníaco. Meu Deus. Porque para mim conseguir ter a libertação da minha alma, do meu corpo, do meu espírito, eu tenho que ter um entendimento quem é alma, quem é alma, quem é Paula Maia. Quem é Paula Maia? Quem é Paula Maia? Então o inimigo que nós vemos, os atributos, ele só usa aquilo que nós temos. Ninguém aqui é 100% bonzinho. Tem o seu lado mal e tem o seu lado bom. Então quer dizer, o Espírito Santo, o fruto do Espírito, por que tem o fruto do Espírito? Por que nós precisamos do fruto do Espírito? Para que este fruto nos alimente para poder fazer o quê? Nós temos domínio contra a nossa alma. Porque sem o fruto do Espírito eu não vou conseguir dominar a minha alma. Por isso que quando eu não tenho Jesus, eu não tenho fruto. Então eu sou movida. Então quer dizer, uma casa uma vez pertencida ao Espírito Santo, o Espírito Santo jamais vai abandonar aquela casa. Então jamais vai ter uma possessão demoníaca ao ponto da pessoa mudar a voz. Vocês vão ver lá na frente, mudar a voz, ter uma força sobrenatural que precisa de muitos para segurá-lo. Então, ela pode estar manifestada com o demônio. Se eu não quiser falar com o demônio, expulsar o demônio dela, eu começo a falar com ela. Começo a falar assim: Miguel, declare quem você pertence. Ele vai conseguir, mesmo ele possuído, a escolher se ele quer continuar possuído ou se ele não quer. Agora, a pessoa possessa já não tem. Eu tenho que expulsar o demônio, porque a casa é dela, então ela faz o que ela quer. Eu tenho que expulsar o demônio para então ministrar naquela pessoa. E quando uma casa é habitada pelo Espírito Santo, pode até ter manifestação demoníaca. Tem a manifestação demoníaca. O demônio entra até no corpo daquela pessoa pelas legalidades, mas não possui ela, não é dono dela. Então eu posso conversar e pedir com que ela tome a decisão. Entendeu? Por exemplo, teve um caso, a Joyce presenteou, a Joyce sabe quem é. Teve um caso de manifestação demoníaca numa pessoa
irmãos tentaram expulsar aquele demônio não saía. Se ele é certo, o demônio não saía, tem legalidade. Eu vou poder fechar a brecha por ele? Não. Então, como é que foi feita a ministração de libertação dessa pessoa? O demônio prendeu a boca, ele não podia falar, porque ele não é propriedade mais dele, então ele não pode usar a sua alma, né? Então ele não conseguiu falar, ele travou ele, sufocou o coração, essa pessoa estava com a boca roxa, com os dedos roxos. Quem viu levava para o socorro, né, Joyce? Deve estar morrendo, dando um ataque cardíaco. Tinha um espírito, um demônio da morte nessa pessoa. O que eu fiz quando chegou? Gente, o Senhor, eu não sou mais do que obreiro nenhum do que ninguém. O Deus que nós servimos é o mesmo. A autoridade é a mesma. Mas o conhecimento te ajuda nestas horas. O que eu fiz para aquela pessoa que estava ali, não falo que era manifestação demoníaca? Acabou. A briga daquele demônio já não era mais comigo. Então eu não quis saber, porque eu não ia poder expulsar aquele demônio da vida daquele homem. Então eu comecei a falar com ele. Comecei a chamar o nome dele. E comecei, fulano, olha só, tem pecado. Você sabe qual é o pecado. Então se arrepende e declara que você é propriedade do Senhor. Você é professor. Então, ela começou então a lutar para poder fechar as brechas para que aquele demônio saísse. Quando ela entendeu, ela começou, eu falei, abre a boca e fala. Ele não pode tomar conta da sua boca. Aí o que ele fez? Ele abriu a boca e declarou que ele pertencia ao Senhor. O demônio foi embora. Entendeu? Por quê? Porque ele era servo, tinha uma legalidade dada por ele, uma porta aberta por ele. Então essa porta aberta por ele precisava ser fechada por quem? Por ele. Então não era uma questão de possessão demoníaca, que eu tinha que colocar a mão, sai em nome de Jesus. Lembra algumas passagens bíblicas que o Senhor pergunta para a pessoa, o que queres? Ou quando o Senhor fala, levanta você e vem até mim. Aquela mulher do enferma, ela teve que fazer o quê? Ela teve que tocar no Senhor Jesus. Então quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte. Então quer dizer, uma vez eu tempo do Espírito Santo, né? Essa casa nunca mais ela é possuída ao ponto do demônio usar a sua voz, usar o seu corpo, não usa, só se você quiser. Conseguiu entender? Sim. Tem outra pergunta, não vou fazer não, para dar oportunidade. O pastor Ronaldo. A questão da previsão, né, que o diabo faz, né, que o Espírito do mundo faz, eu achei interessante porque existe uma confusão em dizer que o diabo ele conhece o futuro, também ele pode falar assim, vai acontecer tal coisa, e tem uma diferença de previsão. Ele pode fazer tipo estatística, né, e fazer com que aquela situação, tem certeza que vai acontecer tal coisa, mas Deus é o único que tem controle sobre todas as circunstâncias, e ele fala assim, há 2000 anos, Jesus vai morrer por todos. E ele vai fazer o que vai acontecer realmente. Ele vai fazer uma previsão, né? Então existe essa confusão. A gente às vezes pensa que são os espíritos que falam a verdade, mas eles dão previsões. É uma diferença muito grande. É igual quando você vai consultar algum astrólogo, alguma cartomante, né? Elas nunca chegam. Vocês nunca vão sentar, de estar naquele local, sentar e automaticamente elas já vão botando, não. Elas te forçam a falar um pouco de você. Algum resíduo, alguma sementinha você tem que colocar. Aí através disso, eles começam então a prever. E como nós geralmente a sua alma está sensível, né, àquela necessidade,
qualquer coisa que ela falar, ela vai conseguir então tirar mais de você. Pelo seu olhar, pelo seu gesto, por alguma coisa. Então aí ela vai prever. Aí ela previu, o diabo previu, fez uma previsão. Ele vai fazer de tudo para que a sua vida siga para aquela direção. Para poder dizer, nossa, não aconteceu mesmo. Olha que a mulher é boa mesmo, mas por quê? Ele semeou e plantou para que guiasse para aquela mesma direção que ele quisesse. Muito perfeito. Essa era a terceira pergunta. Entendeu? Se é onisciente ou probabilidade. Até em relação ao texto, muitas pessoas fazem confusão, aquela necromante que Saul foi fazer aquela consulta, na verdade ela não acertou em nada o que aconteceu ali, porque ela falou assim, eu vejo um homem como um santo levantando. Na verdade está levantando, ou seja, está sendo de baixo. E aí Saul que falou assim, é Samuel. Ela falou assim, você é Saul. Mas na verdade não falou que era Samuel. E falou que naquele dia estariam todos com ele. E na verdade Saul e seus filhos morreram depois, e Saul não se matou. Então as previsões que ela fez não aconteceram. Então não era um espírito de Deus, ela não falou nenhuma verdade ali. Tudo foi um chute. E ela usou questões que ele mesmo deu a entender. E errou, na verdade, as coisas, né? Até porque o ler futuro não é bicho de 7 cabeças, né? Só se o cara falar pra você, olha, eu ando com traficante, eu tô roubando. O cara fala, ó, você vai ser morto, você vai ser preso. Você então, conhece a semente não que tem ali. precisa de muito, né? Quando tem um culto, o pregador está pregando e fala, a pregação fala todinha uma pessoa, certo? E aí o pastor chama as pessoas lá na frente para fazer oração. Aí aquela pessoa está sentindo que está precisando ir lá para receber essa oração e ele não vai. Então o inimigo está segurando a pessoa para não ir lá. Com certeza. Há uma batalha espiritual ali. É por isso que a igreja há uma importância muito grande dos intercessores e dos obreiros estarem atentos. Por quê? Quando o obreiro ele fica ligado completamente no culto, quando você começa a ter a visão do culto, que está tendo apelo, está tendo aquele mover do Espírito Santo, o que ele vai fazer? Ele vai começar a orar para pedir ao Senhor anjos qualificados. Lá no centro mesmo, a apóstolo começou, lá no balneário eu dei uma aula bem alongada, fiz até tipo uma aula prática. Eu começo então a orar, pedindo ao Senhor que me envie anjos qualificados para estar cortando essas correntes, para estar quebrando essas correntes no meio da igreja. Por quê? Porque ele vai atuar e a pessoa vai conseguir se sentir mais solto, mais livre para poder ir caminhar. Então, por exemplo, se o Senhor Jesus usou um ministrante, um pregador, e ele fez o apelo, eu como obreiro sei quem é crente, sei quem não é, amém? Então quer dizer, estou olhando na igreja e ninguém vem na frente, a responsabilidade então não é mais do pregador, é sim dos obreiros. Porque eu não posso aceitar aonde que tem, num culto, tenha 10 pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, tem um apelo e essas pessoas não aceitam o Senhor Jesus. O que aconteceu? A equipe de intercessão ou a equipe de obreiros da igreja estavam acomodados, transferindo a sua responsabilidade para o pregador. Então quer dizer, tem Senhor, liberta. Jesus quebra as cadeias, Jesus quebra as correntes, entendeu, Senhor? Que eles venham te aceitar. Então eu começo a interceder e começo a atuar. O pastor de falar sobre a previsão desse demônio. O meu irmão, o pastor Adami, quando ele foi possuído mesmo por demônios, logo quando a gente se converteu. Ele mudou a voz, era uma força tão tremenda, ele pulou de uma janela para outra com uma faca na barriga. O diabo bateu nele todo dia, precisou de pessoas para amarrar ele. E Vanusa na época estava grávida. Aí o demônio falou até com o presbítero que estava expulsando o demônio, que estava possuído, falou assim com ele, né? Aí o demônio falou assim para ele, que não ia se
ainda falou que o menino que ia nascer da barriga da minha cunhada já era dele, estaria com ele no quarto quando nascesse. Isso foi uma previsão, não foi que ele fez assim? Não sei o que ele falou. Ele falou aquilo que já existia na vida deles. Eles tinham então um conhecimento dos pecados de iniquidade, das maldições que havia na família. Então ele, por estes pecados e por essas maldições, ele poderia prever que isso iria acontecer. Quer dizer, ele estava o quê? Realmente possuído. É diferente, porque quando a pessoa é possuída, ela muda a voz, ela não fala com a mesma voz dela, ela tem uma força Portanto, pastor, extraordinária. Ela faz, por exemplo, uma pessoa. Vamos trazer o espiritismo para cá, porque é onde a gente vai conseguir tirar boa experiência. Quando uma pessoa se envolve no espiritismo, começa a ter os demônios que é chamado de entidades, e começa então a ser preparado para começar a atender as pessoas, né? Começa a ser preparado para atender as pessoas. Essa pessoa tem que passar por um teste. Qual é este teste? Saber se o demônio realmente está completamente tomando conta de você, de todos os seus sentimentos. Aí alguns fazem um caldeirão de fogo, coloca fogo ali dentro, ou outros fazem um caminho com cacos de vidro e brasas acesas, para fazer o quê? Para testar se eu estou com um demônio, realmente com aquela entidade. Eu vou enfiar minha mão dentro do caldeirão, sem dificuldade. Eu vou passar por aqueles cacos de vidro sem dificuldades. Se eu não estiver completamente possuída pelo demônio, o que acontece? Eu vou ficar com medo de passar, porque eu não estou completamente possuída. Então toda a minha alma ainda não está sendo controlada pelo diabo. Então eu vou parar, ou eu vou sentir dor, ou vou sentir alguma coisa. Uma pessoa possuída, ela não sente dor. Não sente dor. Então, vai passar por esses testes. Se passou por esse teste, ela está aprovada a começar então a atender o público. A pessoa possuída também, ele não perde a consciência. Exatamente. Ele não sabe o que está acontecendo com ele. Exatamente. É por isso que a diferença do espírito. Não tem aquela pessoa que fala bem assim: eu fui arrebatado e não sei o que aconteceu. Eu fui batizada com o Espírito e não sei o que aconteceu. Não. Tudo que vem do Senhor nos traz lembrança, nos mostra, nós lembramos. Aquilo que é demoníaco, a pessoa não lembra. Ela não lembra. Até um grau na sua vida. Quando você começa a se envolver mais profundo ao reino de Satanás, começa então a chegar um momento de que, aí vem a questão desse livre-arbítrio, como é importante, aí começa a chegar um certo ponto de que o demônio vai ter que parar de entrar no meu corpo e eu fazer com livre consciência tudo aquilo que o demônio fazia quando estava em mim. Então foi aí que a pastora Paula Mara, glória a Deus, voltou para o Senhor Jesus. Porque por isso que aí tem os satanistas, os bruxos, né, que são os esotéricos, como Paulo Coelho, outras coisas. É aí que eles escolhem. Porque o demônio não o forçam a mais fazer nada. Eu, em sã consciência, tenho que executar os trabalhos que eu, então, algum tempo atrás, era feito pelos demônios que vinham em mim. Como que a pastora Paula Mara voltou para o presente do Senhor Jesus? Porque quando faltava
eu fazer o último voto para me tornar bruxa, o que tinha que ser feito? O demônio então, eu parei então, já tinha parado por algum tempo, enquanto que era lá fazer umas coisinhas bobas, amém, era bonito, né? Fazer algo de frutas, algo com velas, algo de eu metalizar aquela chama, aquela vela e as chamas e o fogo acender sem usar fósforo. Lindo, maravilhoso. A sua mente fazemos isso, né? Porque é o que a nossa mente faz, que o esoterismo usa a força da nossa mente. Aí tá, aí ele me mostrou o trabalho que eu tinha que executar para provar realmente de que era aquilo que eu queria. Foi quando me assustou. Foi quando eu olhei e falei, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque ali eu sabia que eu tinha com sã consciência, tinha que ir, pegar aquele bode, pegar aquela galinha, né, arrancar os seus órgãos internos, porque o diabo, para você alimentar ele, você não usa a parte gostosa do animal, ele usa o que está dentro. E geralmente o que ele usa tudo que está dentro da região do espírito. Nós falamos que essa é a nossa região do espírito. Então ele usa tudo que está nessa região, que está interno. E eu ali pegar, preparar, tomar aquele sangue, fazer. Então, quando eu tinha que fazer em sã consciência, eu falei, não, eu não vou fazer isso. Já. Então quer dizer, eu não vou fazer isso. Então quer dizer, o diabo, para ele tomar completamente a sua vida, precisa da sua autoridade. Até mesmo sem influência dele. Porque você vai ter que falar, pô, é agora. Vai chegar um ponto que você vai ter que decidir, é Cristo ou o diabo. Então eu vou olhar e falar bem assim, não foi isso. E o que me fez trazer a memória? A semente que foi implantada na minha vida, desde criança. Foi quando veio a memória de que o Deus que eu sirvo, ele não separa, que o Deus que eu sirvo, ele não divide, que o Deus que eu sirvo não precisa de sangue para se fortalecer. Então foi o conhecimento que eu tive que fez eu optar a conhecer a Cristo. Entendeu? Não declarar. Eu acho que o Deus está tempão. Deixa eu te perguntar, a gente sabe que existe hierarquias no mundo espiritual. É correto falar, por exemplo, qualquer uma dessas hierarquias, desses demônios, podem possuir pessoas? Ou existe um grupo específico ou um nível específico para isso? Existe. Há demônios que eles não se manifestam de dentro para fora, só de fora para dentro. Por exemplo, há demônios que eles não têm autoridades para incorporar num animal ou em um homem. Quando vamos trazer para a igreja, quando nós começamos um trabalho na igreja, qual é o correto? É o ministério de intercessão e os obreiros serem os primeiros a chegarem na igreja. Para ficar conversando? Não. Os diáconos para manter a igreja e ordenar. No mundo espiritual, os diáconos são aqueles que vão preparar o santo dos santos, vão preparar em ordem para que as pessoas cheguem e encontrem tudo organizado. Quando eu começo então, preparei, não chegou ninguém, eu vou dobrar o meu joelho e vou começar a orar, clamando que anjos qualificados e guerreiros específicos vão estar na igreja. No mundo do espírito, né, o mundo das trevas, o que acontece? Antes de qualquer coisa, o primeiro a entrar no centro é um demônio que eles chamam demônios de Yara. São demônios que eles falam que eles vêm
abrir, por exemplo, abriu as portas, ela coloca o pé na porta e ela convida as iaras para entrar naquele local e preparar. Então são demônios que eles não vão atuar de corpo na pessoa, eles vão preparar, quer dizer, eles vão semear as sementes, preparando aquele lugar para todo mundo que está ali. Entendeu? Então, quer dizer, há demônios que são determinados para poder atuar e preparar o terreno. Vão separar as sementes. Lembra que o diabo já sabe prever mais ou menos o futuro. Então ele sabe que a bispa vai estar naquele local. Ele tem um conhecimento mais ou menos do que das legalidades da vida da bispa. Então o que ele vai fazer? Ele vai então chegar primeiro e semear aquelas sementes conforme a legalidade na vida da bispa. Aí quando a bispa vai ser atendida por alguém, ela vai ser atendida por um demônio que está responsável pela hierarquia dos pecados que a bispa atua. Entendeu? Se for do lado de prostituição, então vai ter um príncipe, né, um demônio ali que é responsável nesta área. Então quer dizer, eles são tão organizados que você não pode, por exemplo, alimentar um demônio, vamos dizer assim, alimentar um demônio e outro vir alimentar ele no mesmo local. Não pode. Então quer dizer, se tem um demônio que já está tomando conta da sua vida, entendeu? Está trabalhando ali, o outro ele não vai vir. Ele só se ele chamar. Então o correto não seria a gente falar, porque muitas das vezes a gente coloca no gênero, fala o diabo. Então o correto não seria a gente falar o diabo, seria um demônio, porque o diabo em si, ele pode possuir uma pessoa ou não? Pode. Ele pode? Pode. Tudo que a gente fala, você viu na primeira página, aqui que o apóstolo falou, que ele tem os seus nomes. Por exemplo, foi possuído por diabo. Exatamente. Entendeu? Então, quando o que não pode confundir, e que o diabo tenta enganar, é quando falam bem assim, que uma pessoa se manifestou e falou bem assim, aqueles que agem fora da palavra e começam então a falar com demônios. Porque a palavra não nos orienta a falar com demônios. Porque o demônio é mentiroso, tudo que ele vai me falar é mentira. Então eu não tenho que saber o nome dele, eu não tenho que saber quem mandou fazer isso, eu não tenho. Cala a boca e sai em nome de Jesus. Então há pessoas que têm essa, por algum motivo. Aí pergunta para uma pessoa que está possessa, quem está aí? Aí ele fala, Lúcifer. A palavra diz o quê? Que onde está Lúcifer? Preso. Se ele está preso, ele não é onipotente, onisciente, onipresente, ele não é onipresente, ele vai estar ali? Não. E pastor, isso tem que falar que Lúcifer é o nome do anjo de luz. De anjo de luz, Não tem né? mais. Então, quer dizer, ele está o quê? Acorrentado. Então, ele não pode se manifestar em ninguém, porque ele está preso. Ele está preso. Agora, tudo quando eu falo de outros nomes são o quê? São os anjos que caíram com ele, que foram expulsos com ele. Portanto, há certos tipos de coisas que quando tem que ser, alguns trabalhos têm que ser feito, que eles chamam, o demônio está na pessoa, ele tem que ir lá na casa do Léo ver alguma coisa. Eu chego então e falo bem assim, eu quero fazer tal coisa na vida do Leonardo. Eu quero ir lá e separar, fazer discórdia na vida do Léo. Vou chegar para aquele demônio e vou falar. O que aquele demônio vai fazer? Eu tenho que ir lá varrear a casa dele. Aí o que acontece? O demônio que estava em mim, ele vai sair de mim, vai até a sua casa, olhar a brecha que tem na sua vida, vai voltar em mim de novo para poder falar.
Entendeu? Ele não pode estar aqui e falar bem assim, não, eu vou agir nessa área. Não. Se ele vai fazer algo, ele vai então, eu estou possuída com ele vai sair do meu corpo, vai lá fiscalizar a brecha, ele vai voltar e vai falar, não, vamos fazer tal trabalho nessa área. Vamos fazer conforme a sua brecha, entendeu? Por que eu perguntei isso? Eu não sei com quem, eu estava conversando com alguém, eu não me recordo muito bem. Essa pessoa falou que dentro dessa hierarquia existem demônios que são muito poderosos, né? Que eles não podem dominar a pessoa porque, entendeu? Tem aqui, principados e potestades. Então, é por isso que eu não são principados e potestades. Esses demônios, eles não precisam fazer isso porque eles têm o quê? Eles têm os seus seguidores, né? Os seus príncipes para poder fazer. Entendeu? Então, por isso, vamos colocar. A Vila Velha tem uma potestade, tem um príncipe em cada região, tem um príncipe. Então, quer dizer, tem um demônio que é responsável pela barra do jugu, vamos dizer. Então, tem a potestade, que ela o quê? Toma conta da nação, vamos dizer assim, ela toma conta da nação, né? É a potestade, toma conta de todo o Espírito Santo. Então tem uma potestade que toma conta do Espírito Santo. Então ele tem os seus príncipes, que esses príncipes são aqueles que tomam conta dos bairros e dos municípios. Esses príncipes que têm as suas legiões de demônios que vão fazer todo tipo de trabalho. Então, por exemplo, eu vou sair daqui para ir para Serra, né? Vamos sair daqui e vamos fazer um trabalho lá na igreja da Serra. Qual é a minha primeira oração? Senhor, amarra o valente, amarra o príncipe que está atuando lá na Serra. Então eu comecei uma batalha espiritual declarando que aquele príncipe não tem mais autoridade de atuar para impedir o trabalho que eu vou fazer. Então os príncipes e as potestades, eles não se manifestam, entendeu? Eles não se manifestam em ninguém, assim corporalmente, né? A Bíblia diz, Jesus quando morreu, ele desceu até o Hades, foi até o inferno e pregou a espíritos em prisões. A gente subentende isso. Na realidade, a Bíblia não traz nome a esses demônios, esses espíritos. E o diabo, ele não está preso. Ele está solto. Ele vai ser preso no milênio, né? Agora, e quem são esses espíritos? São classificações realmente muito perigosas que eles acabariam com o mundo dentro de si. Exatamente. Então, eles vão ser soltos no Apocalipse. Exatamente. Para vir tentar os que estão na terra. Então, esses demônios, Jesus, essa questão de pregar, não é que Jesus foi pregar para eles se converterem, não. Na verdade, Jesus foi lá tomar a chave do inferno e a autoridade da morte. Exatamente. É isso que Jesus foi fazer, tirar a autoridade deles. Quer dizer, o controle agora está na mão dele. Então, enquanto ele quiser que ele vai ser solto, mas o diabo está solto. Esse é o perigo da gente perder o norte, perder a salvação. Exatamente. Por exemplo, Jesus, quando ele foi no inferno, tomou a cédula na mão do diabo, isso nos está a lembrar que ele fez isso e nos ensinou a fazer. Porque ele colocou autoridade sobre nós. Então, quando eu peco e dou na mão do diabo uma célula, uma autoridade para fazer algo na minha vida, só eu posso ir lá e tomar da mão dele. Então, só eu posso chegar e fazer isso, porque a autoridade já foi dada a mim. Vamos, irmão Carlos, para a gente voltar aqui. Eu queria dizer o seguinte, que eu passei por uma situação muito interessante. O irmão da casa do Senhor, muito usado, ele buscava muito, orava, e numa situação dessas, a gente presenciou, chega na minha casa, eu estava presenciando um pastor, casamento, né?
E essa pessoa foi convidada a participar. Ela era da minha casa, nós fizemos um churrascozinho e tal, onde foi convidado o pastor que fez o casamento. E eu tinha falado com minha esposa, olha, tem algo acontecendo com o fulano. Uma suposta pessoa que não estava falando o nome, porque é antiético, né? Mas aí depois, tudo bem, passou, houve até inclusive uma confirmação daquilo que eu tinha falado com a minha esposa, que está aqui presente, que pode confirmar também isso, no meu caso. Aí aconteceu que nós fomos mais tarde, no outro bairro, né, no qual também foi presente para outra irmã, a este pastor também que foi presenteado no casamento, né, quer dizer, uma festa de casamento na minha casa, e lá foi ministrado, né, e me deram oportunidade. E eu observava aquele irmão, que era outra pessoa, também que era servo do Senhor, naquela situação, e eu, estranhamente, aquilo estava vendo algo acontecendo, né? Como aqui, por exemplo, em exato momento, Deus me dava a entender, e aqui tem pessoas que também estão buscando, porque eu também vi, assim como a senhora, a pastora também, e eu estou buscando ele porque eu quero mais esse Deus na minha vida, né? E o que acontece? Esse irmão foi possuído. Ele saiu da presença naquele exato momento, minha esposa estava presente também, e ele saiu para fora e a pouco começou a jogar pedra nos cachorros. Eu chamei a atenção do pastor, o outro pastor estava presente, saiu, foi até lá fora, e eu estava dando a palavra, estava sendo gostoso o ambiente ali, na qual eu estava me ensinando a palavra do Senhor ali, e aí ele chamou a esposa, e a pouco ele começou a morder sua esposa lá fora. Ele pediu água e começou a comer o copo. Esse irmão, olha, veja bem, era um homem que buscava muito, um homem que orava, expulsava e fazia coisa tremenda. Aí eu fui até lá fora buscar ele, porque até então estava sendo denigrando, porque a visão das pessoas do mundo perante aquele homem servo do Senhor virou uma bagunça, porque até então eu disse, tá vendo? É o servo do Senhor, aí ó, o que estava acontecendo? Ele foi possuído. Quando eu trouxe ele para dentro, ele não olhava na minha cara. Ele cantava um corinho de fogo, expulsava o demônio ali dentro e não olhava na minha cara. E ninguém conseguia segurar ele. Quando eu botava a mão nele, não acontecia nada. Mas então o que aconteceu? Juntou. Aí foram 7 situações. Noites de sono sem dormir, que perdidos porque estava buscando um monte orando. Juntou isso, juntou preocupações que foram com relação à situação de separação da antiga esposa. Isso estou falando de várias situações ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo, ele, não tendo o conhecimento que não pode estar buscando para poder buscar, para poder fazer o trabalho, porque nós estamos aqui estudando, né? Para realmente a escola de profetas está nos capacitando um trabalho muito bonito perante toda a situação no qual estamos vendo. Todos meus que são curiosos que eu vendo aqui estão aprendendo, né? Então, ele juntou tudo isso, ele juntou nele. De a pouco esse cara foi internado, ficou uma semana sem poder trabalhar, enfermo, porque juntou uma certa situação. Por sinal, não conseguimos realmente ver o que está acontecendo. Então, o que tem? Aconteceu, eu entender que foi várias manifestações ao mesmo tempo. Porque, primeiro, não olhava na minha cara, ele ao mesmo tempo cantava coisa de fogo, expulsava demônios. A irmã que é casada com o pastor, outro pastor, ficou com medo, começou a chorar porque até então estava preocupado que esse irmão, que era o Paulo, né, estava possuído, iria reconverter novamente o irmão, que era o pastor, a voltar para o mundo novamente. Então ela chorava e começou a passar mal de nervos também, porque até então ficou preocupado. Então, note que eu observei, foi muita coisa que aconteceu no tempo ali, no qual vinha para poder justamente tirar até nós que estávamos firmes na presença do Senhor. A outras pessoas. Na verdade, o que acontece? Ele poderia estar buscando, indo aos montes, poderia estar jejuando, mas não estava fechando as brechas da vida dele. Orava e não vigiava. Orava e não vigiava. Então o que atuou? O espírito de engano. Por isso que as pessoas com um ministério às vezes muito grandes e de uma hora para outra caiu. Por quê? Na verdade já estavam sendo já estavam dando brechas para o inimigo. O inimigo estava então atuando já na vida dele pela legalidade que ele estava dando. Então quer dizer, o inimigo ele precisa de
brechas para atuar. Então quer dizer, eu posso, por exemplo, jejuar por todo mundo e não tiro um tempo para jejuar por mim. Eu estou dando o quê? Uma brecha. Porque eu preciso o quê? Me fortalecer também. Então quer dizer, o que mais acontece no nosso meio é o espírito do engano. E o primeiro espírito do engano diz: uma vez aceitei o Senhor Jesus, eu estou liberto. Lembra? Eu sou corpo, alma e espírito. Então a minha alma precisa passar por um processo de libertação. Então quando eu começo a buscar, começo a jejuar, me envolvo no ministério da igreja, começo então a ter um desenvolvimento, mas nunca sentei no gabinete pastoral, nunca confessei os meus pecados para o meu líder, porque a palavra nos diz que eu tenho que falar com o Senhor, tenho que pedir perdão ao Senhor, mas os meus pecados, confesso seus pecados uns aos outros. Eu preciso recorrer ao meu pastor para poder estar orando comigo, me fortalecendo. Nunca fiz isso. Aí vou caminhando e vou levando a minha vida dessa forma. Acontece um momento da minha vida, eu faço alguma coisa e penso, falo bem assim: por que eu fiz isso? Porque eu tinha um pecado que estava acorrentado na minha alma. Então quer dizer, há demônios que estão presos às nossas almas. E nós precisamos então fazer o quê? Conhecer a minha alma para identificar alguma legalidade que eu tenho dada ao inimigo que ele está usando a minha alma. Então é por isso que acontece de crentes ser usados e terem demônios entrarem na vida delas. Por quê? Porque eram demônios que estão acorrentados às nossas almas. Lá na metade a gente vai estudar muito bem isso. Por exemplo, uma pessoa que não consegue perdoar. O perdão é o quê? É um sentimento? Não. É um mandamento. É uma ordenança. Eu tenho que ir lá obedecer. Então, quando eu não obedeço isso, o que acontece? Eu tenho um demônio da desobediência atuando na minha vida. É uma decisão. Exatamente. Então, se eu não perdoo, eu tenho automaticamente, então, eu preciso de uma cura. Eu preciso de uma libertação. Eu vou conseguir fazer isso sozinho? Não. Então, eu tenho que procurar o meu líder para poder esse demônio não se manifestar na minha vida de uma hora para outra e vir prejudicar todo um caminhar, todo um andamento. Como que eu trabalho para tirar esses demônios que estão acorrentados na alma? Geralmente, cura interior. Cura interior. Cura interior. Que eu falo que é a melhor libertação que há. Porque o que é uma cura interior? É o conhecimento da palavra. É eu me conhecer. A maioria das vezes, quando a gente senta com uma pessoa e pergunta: Renato, quem é você? Renato não sabe falar quem é ele. E como eu vou guerrear com o inimigo da minha alma se eu não me conheço? Eu tenho que me conhecer para poder conseguir guerrear. E muitas vezes eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de o meu líder para me abrir o entendimento e reconhecer que eu sou assim. Por exemplo, eu não sabia que eu era uma pessoa agressiva. Glória a Deus pela vida do apóstolo, porque ele me mostrou sendo ovelha e eu caminhando, uma bênção. Mas um dia ele percebeu que eu era uma pessoa agressiva. Ele sentou comigo e eu relutei. Não, eu sou carinhosa, eu sou amorosa. Como? Não, eu não sou. E fui relutando. Até um dia que aconteceu uma situação e eu não consegui me controlar. E disse para ele bem assim: apóstolo,
Eu só volto na igreja daqui umas 2 semanas, porque se eu ver essa irmã, eu mato ela.